Eu gostaria de compartilhar contigo um pedacinho do livro que ele fala sobre cronolongevidade, né? Os cronorritmos, né? O nosso perfil cronobiológico, ele pode mudar sim ao longo do tempo. A gente pode nascer com uma predisposição ou uma predileção genética, depois, né, ao longo do tempo, mudar, né? E a gente sabe, né, que na fase adulta a gente tem uma interferência muito grande do perfil, né, do nosso relógio biológico social, né, o que acaba sendo aí uma influência muito grande. Então, dependendo da idade cronológica, a gente pode sim ter perfis diferentes, a gente pode assumir estratégias diferentes. E o livro fala assim: os bebês se comportam como lobos e ficam mais ativos e alertas de madrugada, dormindo durante o dia. No entanto, existe uma declaração mais precisa a ser feita sobre os bebês e seu cronotipo. Embora nasçam com um núcleo supraquiasmático no cérebro e com um código genético para se tornar um dos 4 tipos, né, os recém-nascidos só começam a usar o seu relógio biológico entre 2 e 3 meses de idade. Olha só que interessante. No útero, os bebês vivem na total escuridão, né? Eles não têm nenhuma exposição à luz solar ou luz artificial, né? Então, a câmera uterina e o estilo de vida natal, basicamente, né, de só ficar boiando no líquido amniótico, não lhes oferecem nenhum Zeitgeber, né, nenhum relógio biológico como ciclo solar, né, ou horários de refeições. Mais importante, né, cita aqui o livro, que a glândula pineal do recém-nascido, que é a produtora do hormônio biotempo, melatonina e serotonina, não está completamente desenvolvida ao nascimento e só atingirá o tamanho total aos 2 anos. Até os 3 meses de idade, os recém-nascidos não produzem absolutamente nenhuma melatonina e eles funcionam sem relógio. Olha só que interessante, né? Informação super interessante para a gente que atende aí as mamães, né, no nosso consultório ou na farmácia. Os bebês recebem um pouco de melatonina pelo leite materno. Ela é relaxante e os ajuda a dormir e a se sentir descansados, especialmente à noite, quando as mamães produzem mais desse hormônio. Mas isso não é suficiente para fazê-los dormir a noite inteira, porque a barriguinha dos bebês se esvazia rapidamente e eles precisam de mais, né? Por isso que eles acordam, né, para mamar. A mãe também passa adiante o seu estresse desse período. Em um estudo que foi feito com 52 mães lactantes, pesquisadores encontraram uma correlação entre elas com a alta de concentração, com altas concentrações de cortisol no leite da mãe e afetividade negativa. Medo, tristeza, desconforto, raiva, frustração, por aí vai. Em bebês do sexo feminino, principalmente. Os bebês do sexo masculino eram mais maleáveis. E qual é a relação que isso tem com o biotempo? Bom, o livro diz, né, que quando o bebê chora e você acorda no meio da noite com os hormônios adrenais de fuga em alta, você vai passá-los para o bebê e nenhum de vocês dois conseguirá dormir de novo. Depois de um tempo, aos 3 meses de idade, a glândula pineal dos bebês está completamente madura e o relógio biológico está começando a funcionar. Os pais que usam o poder do Zeitberger, né, que é o poder do relógio cronobiológico, que é o quê? Exposição à luz matinal, horário de refeição regular, vão estabelecer um ciclo de sono e vigília saudável para os bebês e vai ajudá-los para uma volta completa, né, trazendo aí o comportamento do lobinho, do recém-nascido, né, até o filhote de leão. Então, olha só que interessante, né? Então, a gente já pode perceber a influência do relógio biológico já nos 3 primeiros meses do bebê. Isso é uma orientação que a gente pode passar para as mamães, né? Que elas comecem a estabelecer um horário regular para a alimentação do seu bebê e cuidar aí com os níveis de cortisol durante a madrugada, né? Crianças de 1 a 3 anos tendem a ser leões, né? Eles avaliaram o relógio biológico de crianças com 3 anos de idade com a ajuda dos seus pais. Foi criado um diário de sono, olha só a importância do diário de sono, para cada criança. E em seguida foi coletada a melatonina salivar
e foi medido o horário biológico do início de sono delas. Quase 60% foram classificadas como definitivamente matutinas ou predominantemente matutinas. O restante não ficou em categoria nenhuma. E não houve nenhuma criança classificada como definitivamente vespertina. Todos que já educaram uma criança nessa idade sabem disso. Ela pula da cama ao raiar do sol, tira um cochilo depois do almoço e capota à noitinha. À medida que as crianças crescem, elas perdem a vontade do cochilo. Seu cronotipo continua sendo leão. E então ela se volta para de um urso até a adolescência, quando aparentemente da noite para o dia ela entra no súbito território do lobo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os adolescentes, o que ele fala aqui, dos adolescentes, Ele diz que os adolescentes são predominantemente lobos. Eles conseguem dormir até tarde e ficar acordados noite adentro. O renomado cronobiologista, foi o autor de um estudo que sugeriu a mudança do biotempo do lobo adolescente para o urso adulto, que é o que marca o fim da adolescência. Então, olha que interessante. Os adolescentes têm essa característica predominante de lobo, e depois eles começam a se ajustar ao cronotipo do urso, que é o nosso cronotipo predominante aí nos hábitos sociais, Então, é bem interessante, quando a gente começa a pensar nisso. Agora, quando a gente começa a falar, dos idosos, a gente já começa a pensar que eles têm uma tendência maior de ser leão ou golfinho. A gente sempre espera, que a gente continue, na verdade, com o ritmo biológico normal, mas a gente sabe que os idosos, quase metade dos idosos, eles sofrem com insônia. E é um processo que acaba sendo natural, porque o hormônio da melatonina, ele acaba diminuindo com a idade. E geralmente também eles tomam alguns medicamentos que acabam interferindo, acabam perturbando um pouco no sono, E até o livro cita isso, que medicamentos que perturbam o sono, medicamentos para dor, enfim, para a imobilidade, ansiedade, outros problemas médicos, contribuem para que eles durmam menos e tenham um sono mais leve ou até mesmo um sono de baixa qualidade. Todos esperamos continuar ativos e ter alta qualidade de vida na terceira idade. Uma maneira de aumentar as chances disso acontecer é entrar em um bom biotempo para o seu cronotipo agora. Então, a gente tem que cultivar o nosso bom biotempo, o nosso bom cronotipo, enquanto a gente ainda não entra no nível de diminuição dos hormônios, Se você aplicar as estratégias que são citadas aqui neste livro, Poder do Quando, você vai dormir mais, vai perder peso, aumentar massa muscular, evitar cardiopatias e diabetes, que são doenças que encurtam a vida e complicam a velhice. Então, o poder do quando, o ritmo biológico, enfim, ele te ajuda muito nesse controle de vida mais feliz e mais saudável. Então, é muito importante que você se atente ao seu perfil e verifique o que você precisa mudar. E aqui, ele ainda fala, que ele aconselha começar por hoje. O autor fala, que aconselho meus pacientes a iniciar pelas mudanças maiores, horário de dormir, de acordar, de refeição e de exercício. Então, fazer ajustes contínuos no cronograma com o passar dos dias ou das semanas acaba se tornando mais fácil, Você pode mergulhar de cabeça em um horário inteiramente novo agora mesmo. Olhe o relógio mestre do seu biotipo, Olhe os seus relógios mestres, e comece a observar, Comece a ver o que você faz desde o dormir até o acordar, E monitore até o seu dormir. Então, olhe a hora, olhe para o seu biotempo e comece a usar o poder do quando agora mesmo. Estes relógios foram todos compartilhados com vocês, estão todos disponíveis no site para que vocês baixem e usem. E também tem um resumo do dia ideal para cada perfil. Eu sugiro que você imprima, leia, faça suas anotações,
baixe todo o material que tem lá, né, de ferramenta e comece a analisar, né, qual é a estratégia que você vai usar de acordo com o relato que o teu paciente te entrega, certo? Até o próximo vídeo.